Hello everyone and welcome to the advanced level of the Bologhe recipe. In this version I'm reading at native level conversational speed and there are no translations this time. Please take your time with this one, and even if you can't understand what I'm saying, at the very least try to follow along with the visual breakdown of how I'm saying it. If you keep listening and practicing, in time this will come naturally to you as well, I guarantee it. Just keep trying and you'll get there. You're doing great. Let's begin. 750 gramas de farinha de trigo sem fermento. 750 gramas de farinha de trigo sem fermento. 30 gramas de fermento de padeiro. 30 gramas de fermento de padeiro. 150 gramas de margarina vegetal ou manteiga. 150 gramas de margarina vegetal ou manteiga. 150 gramas de açúcar. 150 gramas de açúcar. 175 gramas de frutas cristalizadas. 175 gramas de frutas cristalizadas. 250 gramas de frutos secos, pinhões, nozes, passas, avelãs e amêndoas. 250 gramas de frutos secos, pinhões, nozes, passas, avelãs e amêndoas. 4 ovos. 4 ovos. 1 limão. 1 limão. 1 laranja. 1 laranja. 1 decilitro de vinho do Porto. 1 decilitro de vinho do Porto. 1 decilitro de leite. 1 decilitro de leite. 1 colher de sopa de sal rasa. 1 colher de sopa de sal rasa. 50 gramas de açúcar em pó. 50 gramas de açúcar em pó. Pica as frutas cristalizadas e os frutos secos. Reserva algumas inteiras para enfeitar o bolo mais tarde. E ponha o resto a macerar no vinho do Porto. Pica as frutas cristalizadas e os frutos secos. Reserva algumas inteiras para enfeitar o bolo mais tarde e ponha o resto a macerar no vinho do Porto. Dissolva o fermento em 1 decilitro de leite morno e junte uma chávena da farinha. Misture bem e deixe levedar num ambiente morno durante cerca de 15 minutos. Dissolva o fermento em 1 decilitro de leite morno e junte uma chávena da farinha. Misture bem e deixe levedar num ambiente morno durante cerca de 15 minutos. Entretanto, bata a gordura escolhida, o açúcar e junte a raspa das cascas do limão e da laranja. Junte os ovos, um a um, batendo entre cada adição, e depois adicione a massa de fermento. Entretanto, bata a gordura escolhida, o açúcar e junte a raspa das cascas do limão e da laranja. Junte os ovos, um a um, batendo entre cada adição, e depois adicione a massa de fermento. Quando tudo estiver bem incorporado, adicione a restante farinha peneirada com o sal. Amassa-se ou bate-se a massa muito bem. Esta massa deve ficar macia e elástica. Quando tudo estiver bem incorporado, adicione a restante farinha peneirada com o sal. Amassa-se ou bate-se a massa muito bem. Esta massa deve ficar macia e elástica. Se a massa estiver muito rija, junte um pouco de leite tépido. Misture as frutas maceradas, volta a amassar e molde numa bola. Se a massa estiver muito rija, junte um pouco de leite tépido. Misture as frutas maceradas, volta a amassar e molde numa bola. Polvilhe a massa com um pouco de farinha. Tape com um pano e envolva a tigela com uma toalha. Deixe levedar em ambiente morno durante pelo menos 5 horas ou até duplicar de tamanho. Polvilhe a massa com um pouco de farinha. Tape com um pano e envolva a tigela com uma toalha. Deixe levedar em ambiente morno durante pelo menos 5 horas ou até duplicar de tamanho. Quando a massa estiver bem levedada, molde-a novamente numa bola e coloque numa forma de bolo de anjo untada. Quando a massa estiver bem levedada, molde-a novamente numa bola e coloque numa forma de bolo de anjo untada. Se não tiver uma destas formas, use uma bandeja de forno untada e introduza uma tigela, que possa ir ao forno, no buraco para impedir que feche. Se não tiver uma destas formas,
Use uma bandeja de forno untada e introduza uma tigela que possa ir ao forno no buraco para impedir que feche. Nesta altura, tradicionalmente, introduzir-se-iam o brinde enrolado em papel vegetal e a fava. Aconselho a não fazê-lo devido ao risco de asfixia. Deixe levedar durante mais 1 a 2 horas. Nesta altura, tradicionalmente, introduzir-se-iam o brinde enrolado em papel vegetal e a fava. Aconselho a não fazê-lo devido ao risco de asfixia. Deixe levedar durante mais 1 a 2 horas. Pincele o bolo com uma gema de ovo batida e enfeite toda a superfície com as restantes frutas cristalizadas e frutos secos. Espalhe o açúcar em pó em 4 montinhos por cima do bolo. Pincele o bolo com uma gema de ovo batida e enfeite toda a superfície com as restantes frutas cristalizadas e frutos secos. Espalhe o açúcar em pó em 4 montinhos por cima do bolo. Pré-aqueça o forno a 180 graus e coza o bolo por cerca de 35 a 45 minutos até dourar. Retire e deixe arrefecer até à temperatura ambiente. Polvilhe mais um pouco de açúcar em pó e sirva. Pré-aqueça o forno a 180 graus e coza o bolo por cerca de 35 a 45 minutos até dourar. Retire e deixe arrefecer até à temperatura ambiente. Polvilhe mais um pouco de açúcar em pó e sirva. Thank you so much for watching, and if you try it, please let me know in the comment section below. I'd love to hear from you. See you in the next video.